Olá pessoal, então eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar o resultado da comparação entre o teste de resistência à compressão feito com a prensa do laboratório e o teste de resistência à compressão feita com a prensa de mecânico, esse teste que eu desenvolvi. Algumas pessoas acham que a finalidade desse teste que eu desenvolvi, feito com a prensa de mecânico, é para substituir o teste do laboratório. Não, a finalidade não é essa, tá? Até porque o equipamento do laboratório é um equipamento que tem uma padronização muito maior, é um equipamento calibrável, é um equipamento que tem rastreabilidade, a rede brasileira de calibração, enfim. E a prensa de mecânico que eu fiz não tem essas características. É um equipamento muito mais simples, sujeito a algumas variações, enfim. A finalidade desse teste que eu fiz é justamente acompanhar a evolução do meu processo de fabricação. É para que eu possa ter um controle da qualidade dos produtos que eu fizer, para que eu possa observar se a qualidade do tijolo está piorando ou se ela está melhorando ao longo do meu processo produtivo. Então, assim, para as pessoas que querem utilizar o teste de resistência à compressão como argumento de venda dos tijolos, então aí sim precisa procurar um laboratório para poder fazer os ensaios, tá bom? Então, esse ensaio de resistência à compressão, utilizando a prensa de mecânico, é só para um acompanhamento interno, tá ok? Bom, então eu vou apresentar para vocês os resultados que eu obtive. Deixa eu só posicionar aqui melhor a câmera. Ok. Bom, primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui o laudo, tá? Esse laudo foi feito pela Firjan, né, um laboratório de materiais de sistemas construtivos, tá? E eu obtive aqui para o meu lote piloto, tá, uma resistência média de 3,23 megapascal. Mas eu preciso dar uma explicação, que é o seguinte: o megapascal é uma unidade de pressão, enquanto a prensa de mecânico ela tem um manômetro que apresenta o resultado da força que é aplicada sobre os tijolos, tá ok? Então, essa força é medida por esse manômetro da prensa de mecânica, é medida em toneladas. Então eu preciso saber dessas toneladas aplicadas numa determinada área, quanto equivale em megapascal. Porque megapascal, como eu disse, é uma unidade de pressão. E pressão é a força aplicada por uma unidade de área. Então eu preciso fazer essa conversão, né, para poder saber qual foi o resultado em megapascal obtido na minha prensa de mecânica. Bom, para isso eu preciso dar uma explicação para vocês aqui, que é o seguinte. Bom, vamos aqui no Excel e vamos dar a seguinte explicação. Vamos lá. 1 pascal, que é uma unidade de pressão, né, é igual a 1 newton aplicado em 1 metro quadrado. Então é 1 newton por metro quadrado. Newton é uma unidade de força, tá? Então a força de 1 newton aplicadas em 1 metro quadrado significa 1 pascal, ok? E quanto vale 1 newton? 1 newton é igual a 0,101972 quilos de força, tá ok? Bom, então, se 1 newton é igual a 0,101972 kg/força, então 1 pascal vai ser igual a 0,101972 kg/força por metro quadrado, tá? Porque pascal vai ser essa força de newton aplicado em 1 metro quadrado. Bom, o que significa 1 mega, né? Porque no laboratório as medidas são obtidas em megapascal. 1 mega equivale a 1 milhão de unidades. Está vendo aqui, ó? 1 mega equivale a 1 milhão de unidades. Então, 1 mega de ovos, por exemplo, é 1 milhão de unidades de ovos. Tá ok? Bom, então, 1 megapascal equivale a 1 milhão vezes essa conclusão que a gente chegou aqui em cima, tá vendo? 1 milhão vezes 0,101972 kg/força por metro quadrado. Logo, 1 megapascal vai ser igual a 101972 kg/força por metro quadrado. Ok? Bom,
1 metro equivale a 1000 milímetros, né? Então, se 1 metro equivale a 1000 milímetros, 1 metro é 100 centímetros, né? Cada centímetro tem 10 milímetros, então 10 vezes 100, 1000. Então, 1 metro equivale a 1000 milímetros. Então, se 1 metro equivale a 1000 milímetros, então 1 metro quadrado equivale a 1000 milímetros vezes 1000 milímetros, tá ok? Logo, 1 metro quadrado equivale a 1 milhão de milímetros quadrados. 1000 vezes 1000 dá 1 milhão. Então, se 1 megapascal é igual a 10,1972 kgfm por metro quadrado, então, se eu substituir esse metro quadrado por milímetro quadrado, eu vou ter que 1 megapascal equivale a 10,1972 kgfm dividido, então, por 1 milhão de milímetros quadrados. Logo, 1 megapascal vai ser igual a 0,101972 kgfm aplicados em cada milímetro quadrado do tijolo. Se 1 quilo equivale, aliás, se 1000 quilos equivale a 1 tonelada, então 1 quilo é igual a 0,001 tonelada. Logo, aplicando isso aqui na conclusão que a gente já obteve, 1 megapascal vai ser igual, então, a 0,101972 quilogramas-força, né? Vou multiplicar aqui por 0,001 tonelada-força, porque 1 quilo equivale a 0,001 tonelada-força por milímetro quadrado. Logo, eu vou chegar aqui, 1 megapascal é igual a 0,000101972 tonelada-força por milímetro quadrado. Então, cada tonelada-força que for apresentado pelo manômetro da prensa de mecânico, em cada milímetro quadrado de área do tijolo que eu fizer o teste, vai me dar 1 megapascal. Ok? Bom, entendendo isso, a gente pode vir aqui para os resultados. Tá? Então, esse aqui é o meu lote piloto, são os dados do meu lote piloto. Né? Eu tenho aqui os tijolos testados, foram 15 tijolos testados. Né? O laboratório testou aqui 10 tijolos, tá? Obtendo aqui as resistências em compressão em MPa. Está aqui, 4.18, 3.24, 3.48, 2.91, enfim. Na média, ficou 3.23 megapascal. Tá? E no meu resultado aqui, a primeira coisa que eu tive que fazer nesses 15 tijolos foi medir o comprimento e a largura. Tá vendo aqui, tanto o comprimento quanto a largura em milímetros, justamente para calcular a área em milímetros que iria sofrer, que ia receber a força em toneladas da prensa de mecânica. Tá ok? Então, por exemplo, aqui no tijolo 1, ele tinha 125,3 de comprimento por 124,8 milímetros de largura, né? E a força que ele resistiu da prensa foi de 4,6 toneladas. Então, essa força de 4,6 toneladas aplicada nessa área aqui de milímetros quadrados, né, me deu uma resistência em MPa de 2,9 megapascal. Então, isso foi feito para os 15 tijolos, tá? Então está aqui o resultado em megapascal para esses 15 tijolos, me dando um resultado de 3,14 megapascal em média. Esse lote piloto foi exatamente o mesmo que foi enviado para o laboratório. Tá? Foi feito um lote piloto com aproximadamente 40 unidades. Foram enviados 15 para o laboratório e 15 ficaram para o meu teste. Tá bom? E 10 ficaram de sobra. O laboratório ele pede sempre uma quantidade a mais, porque pode quebrar, eles podem deixar cair alguma coisa, então eles sempre pedem uma quantidade a mais, mas eles analisam 10. E eu já tinha separado esses 15, analisei os 15. Ok? Bom, a média que eu obtive foi de 3,14 megapascal para exatamente o mesmo lote de tijolos. Tá ok? Bom, no laudo da Firjan, então aqui, a minha média está aqui, a média feita na prensa de mecânico, 3,14, e o laudo da Firjan apresentou 3,23, ok? Bom, então, com esses dois resultados, eu consigo calcular um fator de correção. O que é esse fator de correção?
Esse fator de correção é um valor em que eu posso multiplicar cada um dos resultados que eu obtiver na minha prensa de mecânico para chegar ao resultado do laboratório. Então, como é que eu obtenho esse fator de correção? Se eu dividir o valor encontrado pelo resultado obtido no laboratório, pelo valor encontrado no meu ensaio com a prensa de mecânico, eu obtenho esse fator de correção. Então, se eu multiplicar cada resultado desse, por exemplo, 3,14 foi a minha média. Se eu multiplicar esse 3,14 por esse meu fator de correção, eu chego no valor que foi obtido no laboratório. Com isso, eu consigo ter uma aproximação do resultado do meu ensaio de resistência à compressão feito na prensa de mecânico ao resultado que esse tijolo obteria se ele fosse enviado para o laboratório. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse encontrado um tijolo com, sei lá, 5,7 megapascal. Então, se esse tijolo na minha prensa tivesse obtido um resultado de 5,7 megapascal e eu quisesse saber qual o valor que esse tijolo encontraria de resistência, teria de resistência se ele fosse enviado para o laboratório, bastaria eu multiplicar esse valor de 5,7 que eu encontrei na minha prensa de mecânico pelo valor do fator de correção. Então, multiplicando, eu teria um valor de 5,8 megapascal. Então, é um resultado muito próximo. Tá? Se eu fizer aqui uma comparação entre esses dois resultados, eu tenho aqui o erro entre as técnicas de 3%, 3,01%. Então, como é um erro muito pequeno, né, eu posso dizer que as duas técnicas são bem semelhantes. Tá? Então, com isso, volto a dizer, através desses ensaios feitos na minha prensa de mecânico, eu consigo, através do fator de correção, saber qual seria o resultado que esse tijolo apresentaria de resistência à compressão caso ele fosse enviado para o laboratório. Tá, ok? Então a finalidade, novamente, não é de substituir o ensaio de resistência à compressão feito no laboratório, por causa de N características laboratoriais, tá? Inclusive vedado, né, essa minha técnica que eu desenvolvi para fazer qualquer tipo de transação comercial, tá, ok? Mas serve para você ter uma ideia de como está o seu processo produtivo, porque é uma inspeção da qualidade do seu processo produtivo. Tá, ok? E eu tenho um gráfico aqui que eu fiz a partir dos resultados de diversos lotes de tijolo ecológico que eu fiz. Então eu tenho até agora 25 formulações diferentes de tijolo ecológico. Depois, mais tarde, eu vou apresentar essas formulações, que senão o vídeo vai ficar muito longo, né? E eu separei aqui os melhores, né? Então eu tive o primeiro lote, o lote 1, que foi o primeirão de todos, né? Depois eu pulei 6 lotes, né? Eu fui para o lote 8, né? Porque os lotes 2, 3, 4, 5, 6 foram utilizados para determinar qual seria a umidade ótima do tijolo, né? E aí do 8 em diante, né, eu pulei aqui o 12 e o 11, que também não ficaram muito bons, né? Então aqui eu tenho aqui um total de 17 lotes aqui, que eu fiz o ensaio de resistência à compressão, obtendo esses valores aqui em megapascal, inclusive do lote piloto, tá? E eu obtive aqui um gráfico mostrando quais são os tijolos mais resistentes. Então a formulação mais resistente que eu obtive aqui foi a formulação 13. Então esse tijolo 13 aqui, obtive aqui uma resistência aqui de 11 megapascal, tá? Mas eu tenho outros tijolos aqui tão resistentes quanto esse, né? Eu tenho aqui com 8,9 megapascal, enfim. Então esses valores em megapascal aqui já são com o valor de correção, tá? Já são os valores obtidos na prensa
de mecânico, né, aplicados àquele fator de 1,0301, fator de correção, para me dar o resultado como se eles tivessem sido inspecionados pelo laboratório. Tá ok? Então aqui eu tenho formulações aqui que não ficaram muito boas, por exemplo, a formulação 18 teve só 1,3 megapascal, né? A própria formulação 1, né? Ficou com 1,1 megapascal, mas eu tenho outras formulações muito boas também, tá ok? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado a todos aí. E comentários, críticas, dúvidas, sugestões, podem colocar aí nos comentários aí para mim, por favor, tá ok? Responderei a todos tão rápido quanto possível, ok? Forte abraço a todos vocês aí.